Oi, crianças, tudo bem com vocês? E aí? Gente, vocês já fizeram ponto pipoca que sobe e que desce? Eu nunca tinha feito. Se vocês nunca fizeram, vocês vão fazer hoje na nossa etapa 83. É muito engraçado porque são coisas que me surpreendem mesmo nesse trabalho. Assim, eu nunca tinha passado pela minha mente fazer pipocas, pontos, pipocas que sobe e desce no trabalho. Bom, deixa eu ver se eu estou centralizada. Ai, gente, a peça tá grande agora. Deixa eu ver se eu arrumo ela melhor para ela não ficar escorregando. Acho que eu estou centralizada. Bom, para fazer essas pipocas eu vou usar um tom de verde, porque ela é uma base como se fosse o pezinho de uma flor, tá? A base de uma flor que a gente vai fazer depois tudo aqui em cima. Nós vamos começar essa base aqui, ó, onde nós fizemos os pontos bolinha, que eu não sei o nome, apelidei de bolinha. E nós deixamos esses espaços aqui, ó, com correntinha, certo? Então, aqui a gente vai pular o primeiro espaço de correntinha. E nesse espaço aqui, nesse segundo espaço, é que nós vamos trabalhar. E onde a gente vai começar a trabalhar? Nessa primeira correntinha, tá? Então, vamos lá. Deixa o cabinho um pouco maior para fazer o acabamento, que é uma etapa individual na peça, essa etapa 83. E como eu já falei, nós vamos fazer pontos pipoca, tá? Então, aperta bem o pontinho aqui. Quem não consegue começar já com ponto alto, pode começar com 3 correntinhas. Eu já começo com ponto alto, ó. Então, eu vou pegar aqui as correntinhas, ó. E nessa primeira correntinha aqui de baixo, eu vou inserir a minha agulha. E aqui eu vou fazer o primeiro ponto alto de 5, porque o ponto pipoca é composto por 5 pontos altos, né? Então, vamos lá. 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Estiro a minha laçada, venho aqui no primeiro ponto, resgato a laçada e faço o meu pontinho pipoca. Aí, vocês puxam esse ponto pipoca aqui pro cantinho direito, tá? Pro lado direito. Fiz o ponto pipoca, agora eu faço aquela correntinha de acabamento que faz parte do ponto. E vou fazer uma nova pipoca, só que eu não vou fazer aqui do lado, eu vou subir e fazer nessa correntinha do meio aqui, na correntinha central, tá? Vamos lá. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 e 5. Dou uma estiradinha aqui na minha linha, venho no primeiro ponto alto e resgato a minha laçada, fecho os 5 pontinhos aqui, ó, tá? Então, já tenho a segunda pipoca. Encerro ela com uma correntinha, que faz parte do ponto. E vamos fazer a nossa terceira pipoca aqui em cima, ó, na última correntinha. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos, tá? Estiro a laçada, venho aqui no meu primeiro ponto alto,
resgato a laçada e fecho a minha pipoca. Uma correntinha para encerrar o ponto. Tá vendo? Nós fizemos pipoca, um degrauzinho de pipoca. E agora? Agora nós vamos descer com as pipocas. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pular esse ponto alto aqui, venho do outro lado do ponto, nessa terceira que aqui, ó, primeiro espaço com 3 correntinhas, o segundo a gente trabalhou, e agora a gente vai trabalhar o terceiro, tem que sobrar o quarto aqui, tá? Vamos lá. 5 pontos altos. Se vocês ficarem com alguma dúvida, depois vocês deixam um comentário no vídeo para mim, que eu tento ajudar vocês, mas tem que ser inscrito no canal, senão o YouTube não me mostra o comentário. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vem aqui, ó, no primeiro ponto, resgato a minha linha e fecho a minha pipoquinha aqui com uma correntinha de encerramento. Venho aqui, ó, vocês vão falar, ai, que esquisito, Mia. É, mas vai ficar legal no final, vocês vão ver. Desço com a minha agulha aqui, ó, na correntinha do meio e vamos fazer um nosso quinto ponto pipoca. Vão ser um total de 6. 3, 4 e 5 pontos altos. Estiro a linha, venho aqui no primeiro ponto, resgato a laçada, fecho a minha pipoca, uma correntinha de acabamento. E vamos vir trabalhar aqui, ó, na primeira correntinha de baixo. O que que nós vamos fazer aqui? Uma pipoca. E é a última, tá? E caso vocês entendam tudo direitinho, se não ficar nenhuma dúvida, por favor, gente, deixa um like, deixa um curtir no meu vídeo. Tia Mi precisa dessa curtida de vocês para ter um feedback de que vocês estão entendendo. 5 pontos, venho aqui, ó, no primeiro, puxo a minha linha, faço uma correntinha, que é o encerramento do ponto, e mais uma correntinha pra gente poder estrangular esse ponto. Corto o cabo um pouquinho mais longo, não sejam tão exagerados como a tia Mi, que eu costumo exagerar aqui, quando eu vejo, deixei um cabão. Tá? Ai, olha só que coisa esquisita é essa, Mia. Vamos fazer o seguinte? Vamos organizar essas pipocas. As de baixo vêm bem pro ladinho. As do meio estão colocadinhas aqui. E as de cima aqui, ó. Então, quando você acabar de fazer, elas vão estar tudo assim embolada. Aí, vocês erguem, viram o trabalho, organizam aqui com a mão, ó, e fica assim, tá? O pé de um jardinzinho. E agora, vamos puxar esse acabamento, esse cabo aqui, ó, aqui pra trás, esse cabo aqui pra trás também. Eu já faço, já dou acabamento, porque senão depois fica aquele monte de acabamento pra fazer, e aí eu tenho preguiça. Ah, me dá um desânimo quando eu vejo um monte de acabamento. Já prefiro fazer logo. Ai, a linha abriu. Pronto, entrou na agulha. Vem aqui, ó, o acabamento é nesse pipoca do meio, tá? Passa a agulha aqui por baixo das laçadas, na parte de trás.
E já dá uma puxadinha para esconder o nozinho inicial aqui, ó. Dá até para esconder ele embaixo da laçada, ó, tá? Pula umas 2 linhas, umas 2 laçadas aqui, ó, e volta. Com agulha. Tá? Então, tá feito o nosso acabamento. Eu deixo o cabo maior, porque depois fica muito difícil, se o cabo é curtinho, a gente trabalhar com agulha. E agora, pro outro ladinho. As linhas estão me boicotando hoje, vocês estão vendo, né? Elas não estão colaborando. Vamos lá. Venho aqui, ó, na pipoquinha do meio. Eu nem sei se eu estou focada, mas tô fazendo. Aí, você dá uma puxadinha que já some o nozinho de encerramento também. Tá? Podem ficar tranquilo que isso aqui não vai romper o trabalho. Fiz o acabamento, organizo as pipocas aqui e está concluída a nossa etapa 50, aliás, 50 nada, 83, olha eu já falando, eu ia falar 58, não sei porquê. 83, eu falei 58 no começo, gente, se eu falei 58, vocês ignorem, é doideira da tia Mi. Tá? É que é tanta etapa, né? Eu tô fazendo uma outra peça que eu tô na fase... Na verdade, eu tô na fase 59 já, não sei porque eu falei 58. E está pronta a nossa etapa 83. Vocês conseguiram entender? Aprenderam a fazer um sobe e desce com ponto pipoca? Eu nunca tinha feito. E essa peça me surpreendeu também. Achei muito interessante essa técnica, né? Dá pra gente usar num monte de coisa. Talvez vocês já até conheçam, mas eu nunca tinha feito, né? E também não é tantos anos que eu trabalho com crochê, fazem alguns aninhos. Foi na pandemia que eu comecei a trabalhar com crochê. Eu aprendi quando era criança, depois larguei mão, porque aí eu optei por ser jornalista, fui trabalhar em jornal. E aí depois que eu me aposentei, que eu vim na pandemia, eu tinha um outro negócio na internet, e aí, claro, morreu, porque eu vendia sapato de salto. Quem ia comprar um sapato de salto na minha fábrica de sapato personalizado em plena pandemia? Ninguém, né? E aí fui fazer um tapetinho pro meu cachorro e descobri a mandala Loucura, que inclusive tá aqui no canal. Menina, se alguém não viu, tem uma playlist chamada Mandala Loucura. Ela realmente é uma loucura na beleza. Eu ganhei 3 anos, eu trabalhei fazendo só essa peça, as crocheteiras fazendo essa peça, vendemos horrores e ainda tem uma crocheteira que produz essa peça pra mim, tá? Aqui está a nossa etapa 83. Procurem a Mandala Loucura. Lá vocês não vão precisar esperar vídeo, porque ela tá completa. A playlist tá completa do início ao final. E também tem a Universo de Sofia. É uma mandala, mas é uma colcha quadrada muito linda. Está completíssima também na playlist, tá bom? E vocês não vão ter essa paciência toda de ter que ficar esperando para quem tá fazendo simultaneamente junto comigo, conforme saem os vídeos. Para de falar, Mia. Volta logo com a etapa 84. É isso que eu vou fazer. Um beijo, meus lindos, minhas lindas.
e até a nossa etapa 84. Paulinha, beijo. Sabina, beijo. Vocês estão sempre me mandando recadinhos carinhosos e eu adoro. Beijo, beijo.